Sejam bem-vindos a mais esse podcast. O que eu, Paulo Gonçalves, deste podcast chamado Mormon Uma Ova, o que eu acho dos membros ativos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Essa é uma questão muito importante que precisamos falar aqui. Então, neste episódio, se você ouvir até o fim, você vai saber o que eu acho dos membros ativos da igreja. De uma vez por todas, esta é a opinião minha a respeito dos membros da igreja. Tanto os membros ativos que eu nunca vi na minha vida, quanto os membros ativos que eu já conheci pessoalmente. E espero que você, que às vezes vem até aqui ao podcast, querer ouvir, ver o que eu vou falar, não concorda com as coisas, espero que você, quando for falar a respeito de mim, desse trabalho, mostre as coisas que eu vou falar neste episódio, porque aqui vou resumir o que eu venho falando todo esse tempo. O que eu acho dos membros ativos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que eu não conheço e os que eu conheço, tá bom? Vamos lá. Os membros ativos da Igreja Mormon, para mim, são pessoas boas, pessoas que precisam ou precisaram em algum momento serem preenchidas com algo que estava faltando em suas vidas, na vida de suas famílias. Os membros da igreja ativos são pessoas que querem se esforçar para conseguir o que prometeram para ela lá na frente. Que se elas se esforçarem, elas podem ser como Deus é, chegar até o reino celestial, construir mundos, filhos espirituais, ter a felicidade e vida eterna com sua família, suas famílias. O que querer isso pode ser de ruim? Nada. Então, quando membros, assim como eu fui por 4 décadas, quando os membros da igreja ativos, firmes, que eu conheci ou não, estão lá batalhando na igreja, fazendo as coisas que a igreja pede para eles fazerem, né, pedem, e as coisas que eles estão almejando, né, o que eles esforçam para poder ter o que almejam, estas pessoas estão buscando simplesmente o melhor para elas. A visualização do que passaram de ser melhor. Então, membros da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, os que eu não conheço pessoalmente, os que me ouvem aqui, ou os que eu conheço pessoalmente, que me ouvem ou não aqui, vocês são boas pessoas. Vocês são pessoas que quiseram em algum momento serem preenchidas com algum item de felicidade, ou algo que estava faltando em algum momento, por isso que os missionários chegaram, apresentaram para vocês, vocês um dia aceitaram estar lá na igreja, e vocês se esforçam para ter a vida eterna, o reino celestial, ser como Deus é, e o grau mais alto, e aquela coisa toda. Então, a minha opinião pessoal, Paulo Gonçalves, do Mormon Uma Ova Podcast, o que eu acho dos membros da igreja é que são boas pessoas e que estão se esforçando para ter o que foi prometido a elas, o que elas vão ganhar se esforçarem. Volto a falar, vida eterna, reino celestial, ser como Deus é. É o que é ensinado lá. Então não tem demérito nenhum, não tem problema nenhum nos membros da igreja estarem lá fazendo essas coisas, se esforçando, trabalhando para a igreja, tendo cargos, incentivando outras pessoas, ou seja lá o que estiverem fazendo lá, se esforçando para poder ter a recompensa lá na outra vida. E não tem problema nenhum nisso. Ah, Paulo, então o que você fala nesse podcast? Falo da alta cúpula, da corporação. Quando eu tive experiências, eu venho e falo algumas experiências aqui, sem citar nomes, locais. Eu sempre, às vezes, mudo o local da história que eu estou contando uma experiência sobre mim, algum cargo que eu tive ali, eu dou uma alterada, porque eu não quero que ninguém saiba. Vou contar a experiência totalmente anônima. Então, eu falo aqui das minhas experiências e da alta cúpula, da história da igreja. Essas coisas que estão por aí.
Agora, Paulo, por que você está falando de novo a respeito disso? Por que você está falando o que você acha dos membros da igreja? Porque eu quero deixar claro, uma vez por todas, porque todo mundo fica me perguntando isso, e eu preciso sim deixar claro, quantas vezes forem necessárias, que os membros da igreja não têm demérito nenhum em serem membros da igreja mórmon. É que assim como um dia eu quis estar lá, também sendo preenchido com algo e também me esforçando para adquirir algo lá na frente. Então, quando você for chegar para algum coleguinha seu, você é membro ativo, que me conhece pessoalmente ou não, que quiser falar para alguém, olha, deixa eu falar o que o Paulo do podcast falou sobre membros da igreja. Fala o que eu estou falando agora. Fala o que eu estou falando neste episódio. Os membros da igreja não têm demérito nenhum em ser membros da igreja. Os membros da igreja são pessoas boas, eles estão adquirindo. Agora, quando a gente vem aqui e fala certas experiências, que eu já omito o nome, não falo nada, às vezes mudo cidades, tudo, nem falo cidade também, mudo o cenário ali, para poder deixar a experiência, um líder falou isso, tal, maltratou alguém, é uma experiência que eu estou trazendo, sem citar nomes, mas existe. Certos elementos que não são todos, na verdade a esmagadora maioria da igreja, líderes, são pessoas boas e que se esforçam e querem e almejam esse prometido lá na frente, a vida eterna, ser celestial, aquela coisa toda. Mas tem alguns elementos que é o que a gente às vezes fala aqui. Não tem o caso daquele presidente de missão, o Bishop, que saiu até na mídia, acusado de vários assédios, ele mesmo confessou, não é o que estou dizendo, tá nos jornais. O Paulo Sena falou no canal dele sobre isso no último vídeo. Tá vendo? São esses elementos que às vezes cruzam a vida de um membro bom da igreja. Membro bom que eu falo, pessoas boas. Como às vezes alguns podem ter cruzado a minha vida na igreja. Então eu venho e trago as minhas experiências. Membro da igreja, que eu conheço pessoalmente ou não. Vocês são pessoas boas e um dia precisaram estar na igreja ou precisam estar lá. Estão almejando algo que foi prometido. Vida eterna, reino celestial, um dia ser como Deus é, criar mundos. É isso. Mas aqui neste podcast eu trago as minhas opiniões. Aqui nesse podcast eu trago história da igreja. E aqui nesse podcast eu trago o que a alta cúpula vem fazendo por aí. E se tiver algum líder da igreja em evidência, que a gente já viu, que às vezes pode ter maltratado alguém em história de pessoas, aí eu vou falar, sem nunca citar nomes ou identificar, porque às vezes a gente tem que trazer certos elementos como esse. É só isso, tá? Minhas opiniões. Um podcast de opinião. Mas não gosto que você fala, queria falar isso. Pode ser, eu faço um podcast para você. Eu sou membro da igreja, gostaria de falar algo para te rebater. Você faz um podcast para você e fala o que você quer fazer. Faz um canal, um blog. Tá, esse é o meu espaço. Este é o meu espaço que eu venho trazer as minhas opiniões. Eu tenho esse direito. Não estou me dirigindo a ninguém. Ok? Acho que está muito bem esclarecido agora quando alguém perguntar o que o Paulo do podcast Mormon Uma Ova fala de membros da igreja. É isso que eu estou falando nesse episódio. Combinado? Eu não sei quantas vezes eu vou ter que falar isso, mas eu espero que seja a última. Porque tem que ficar claro isso. Membro da igreja, que eu tenho um grande carinho por você, ativo, que eu conheço ou não, tenho um grande carinho por você. Você que às vezes está me vendo na rua virando a cara, aquela coisa toda, a gente já até trouxe umas experiências desagradáveis aqui, mas você que às vezes, sei lá, eu só quero que você saiba que eu tenho um grande carinho por você e o que o trabalho que eu falo aqui não é de você, nunca foi e nunca será. E eu vou ser sincero, viu, as pessoas que eu conheci ultimamente na igreja, pessoalmente, bilhões de quilos de coisa que eu falo aqui não tem nada a ver com essas pessoas. As pessoas são boas. Todas, 100% delas. Só quero que você saiba disso. Os membros da igreja são bons. Estão almejando algo lá na frente, vida eterna, ser como Deus é, o que foi prometido. Por isso que se esforçam. Agora, o que a gente faz aqui, neste podcast, é trazer as minhas percepções. Pessoas já saíram da corporação e precisam ouvir pessoas, assim como eu saí, ouvir
as opiniões e visualizar. Olha, não estou sozinho nessa, também alguém já passou por isso. É por isso só que existe esse trabalho. Nunca foi, não é e nunca será atacar membros da igreja. Olha, isso aqui tem que estar bem esclarecido. Tá? Então, às vezes é que eu trago algumas experiências e coloca a experiência de um líder ali que eu cruzei, ou que eu fiquei sabendo, ou que alguém me falou a história. Por isso que eu omito, não falo, mudo às vezes a personagem e tal. Eu tava aqui nesse cargo, às vezes não tava, era outro. Só para poder deixar bem claro que eu tô falando uma experiência, sem mencionar nomes e tal, identificar nada. Tá bom? É só para ajudar pessoas que saíram da igreja e precisam saber dessas experiências, porque às vezes elas passaram por algo semelhante quando estava saindo e fica com esse peso nas costas e fala, olha, eu estou ouvindo um podcast que alguém passou por algo semelhante, já se sente, né, acolhida, vê que não está sozinho nessa. Entendeu, membro ativo, por que tem esse trabalho? Esse podcast é para isso, tá? É o meu espaço de opiniões. Não gosto do que você fala. Obrigado por estar aqui até agora, me ouvindo. Mas vá procurar talvez um podcast, um canal, uma página que fale as coisas que você quer ouvir. Porque tem bastante, tá? Eu precisava falar isso. Eu sei que é de novo, mais uma vez. Estamos aqui quando que é hoje? É começo de junho de 2023. Começo de junho de 2023, acho que é dia 3 para o dia 4. Às vezes você vai estar ouvindo isso no futuro, mas eu estou fazendo isso do 3 para o dia 4 de junho de 2023. Se você está em 2050, conta pra gente como é que tá 2050. O melhor não conta, né? Porque parece que as coisas da humanidade não caminham tão bem. Mas é isso. Acho que ficou um recado bem claro. O que eu acho dos membros ativos da igreja. Tá? Ficou claro? Ficou estabelecido aqui? Membro da igreja, vai falar de mim por aí? Deixa eu fazer uma fofoca do Mormon Mahoma, que é normal, você ouve aqui e quer replicar. E eu entendo, viu? Fiz muito isso. Fale. Mas fale o que eu tô falando aqui, não distorça. Até como membro da igreja, você não deve fazer isso. Fala a verdade, ó. Eu ouvi lá um podcast que ele falou o que acha dos membros da igreja e ele acha isso. Somos pessoas boas que estamos esforçando, um dia precisamos ser preenchidos com algo que os missionários foram nos apresentar, por isso nos esforçamos para conseguir vida eterna, reino celestial. É isso que eu acho de vocês. Pessoas boas, se esforçando, famílias boas. Às vezes tem umas peças raras que a gente vem traz a experiência, não identifica quem é, só uma experiência, ok? É isso que eu acho. Combinado? Então acho que ficou bem legal esse recado e bem direto, tá? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.